Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, vamos para o último sextou do ano, muitas notícias, muitas novidades, então fique aqui nesse vídeo que você não vai se arrepender. Bom, a primeira notícia, galera, é o que a gente já sabia já há um bom tempo, não tem novidade nenhuma, saída concretizada de Lucas Perry e Adrielson rumo ao Lyon, né? A novidade é que o Textor dessa vez foi mais cauteloso pelo histórico que foi a saída do Jefinho, né? Quando o Jefinho se transfere para o Lyon, ficou aquele disse-me-disse, aí sai uma notícia, depois vem outra e desmente, e o Textor agora, né, mais escolado, esperou tudo estar bem acertadinho, inclusive Adrielson e Lucas Perry já devem estar rumo à França, né? Se é que já não estão por lá, já que a reapresentação do Lyon vai ser no último dia desse ano, isso mesmo, 31 de dezembro, é quando o time do Lyon se reapresenta, né? Quando o Botafogo se reapresenta 7 de janeiro, Lucas Perry e Adrielson, a gente deseja boa sorte para eles, até porque, querendo ou não, é o nome do Botafogo no mercado internacional, né? São jogadores que a gente sabe tiveram altos e baixos nesse ano, mas, querendo ou não, chegaram à seleção brasileira, inclusive o Lucas Perry, mais de uma convocação, né? O Adrielson apenas uma, e isso tudo acabou ajudando para que ambos se transferissem para o Lyon pelo montante, tá? Entre os dois jogadores aí, um total beirando os 20 milhões de euros, tá? Cerca ali de 107 milhões de reais. Então, essa é a primeira notícia da confirmação, finalmente, desse negócio que a gente já sabia, né? Há muito tempo. Vamos falar agora de Christian Medina, jogador que virou aí o alvo do Botafogo nas últimas semanas, jogador de 21 anos, do Boca Juniors, vice-campeão da Libertadores, mas tem um entrave aí, né? O novo presidente do Boca Juniors, recém-eleito agora no começo do mês, o Juan Román. Vocês conhecem o Juan Román? Mais conhecido, né, pela época de jogador, de craque, que foi o Riquelme, Juan Román Riquelme, né, que nomeou aí uma geração de Riquelmes, né, que nasceram no Brasil. O Riquelme estaria, segundo informações, fazendo leilão com o jogador. O que é isso, Carlos? Então, pega a proposta, por exemplo, que o Botafogo fez e leva para outros clubes e diz, olha, os caras ofereceram isso. Você consegue chegar nesse valor e até ultrapassar? O que não é legal, né? Não é uma coisa bacana. Então, o Botafogo teve a sua segunda proposta pelo jogador recusada pelo Boca Juniors, inclusive o Inter Miami, que teria sido uma dessas equipes que o Riquelme mostrou, né, os números do Botafogo, também fez uma proposta ali mais ou menos próxima da do Botafogo, já explico qual foi, e também foi rechaçado, foi recusada também pela equipe do Boca. Então, tá difícil a negociação e a gente não sabe cravar se o Botafogo vai partir para uma terceira proposta, né? Talvez receber um terceiro não, ou se o Botafogo vai se retirar da negociação. Isso aí é um ponto de interrogação, a gente realmente não sabe, né? Eu acho que o Botafogo já fez aí um esforço enorme. Basta lembrar que a maior transação da história do Botafogo tinha sido do Patrick de Paula, né? Ainda é, na verdade, por 6 milhões de dólares. O Botafogo agora, nessa segunda proposta, chegou aos mesmos 7 milhões da primeira, mas botou um gatilho ali no contrato, né? Na proposta, na verdade. Mais 2 milhões de euros no caso de transferência do Medina para ou Lyon ou Crystal Palace até o final de 2024. Né? Então poderia chegar a 9 milhões de dólares, né? O total, o montante total pelo jogador. E o Botafogo também, como eu já tinha dito ontem, diminuiu o parcelamento, né? O intervalo entre as parcelas. Não houve jeito, Boca Juniors negou. A proposta do Inter Miami, equipe do Luizito Soares e do Léo Messi, ficou muito próxima disso, tá? Na verdade chegou a 8 milhões de euros, mais 2 milhões, deixa eu confirmar se foi 8 mesmo, ou 7, já confirmo para vocês, estou aqui com o computador aberto na frente e a gente já tira qualquer dúvida. Mas os 2 milhões a mais de dólares que o Inter Miami ofereceu, na verdade seria um gatilho
por índices técnicos, enfim, caso o Medina jogue a temporada, boa parte da temporada, né? Então seria baseado nisso. O fato é que, vamos lá, a proposta foi de 10 milhões, né? Segundo o jornalista Marcos Duran, mas na verdade seria 8 milhões mais 2 a do Inter Miami, então é um pouquinho maior que a do Botafogo, $1 milhão a mais, na verdade. Então é isso, pessoal. A gente sabe que a multa rescisória do Medina é de $15 milhões. O Botafogo não vê a menor possibilidade de chegar nesse valor, não faria sentido também. E agora a questão toda é se o Botafogo ainda vai tentar uma terceira proposta ou vai simplesmente agradecer o Riquelme. Muito obrigado, foi bom ter conversado, até uma próxima, quem sabe, ou mais nenhuma, né? Galera, o que a gente pode também falar do jogador, a vontade do jogador, que é sempre tão importante, ele vê com ótimos olhos a possibilidade de jogar no Brasil e especificamente no Botafogo. Então, entre jogador e Botafogo estava tudo certo. Realmente o grande problema, o grande entrave foi justamente o Riquelme, que não está afim aí de liberar o jogador por menos de $10 milhões, né? Pelo que a gente pode observar. Vamos ver se o Botafogo vai seguir na briga ou vai pegar esse dinheiro e investir em outro atleta, que pode ser um outro argentino, Benjamin Hohlheiser. Isso mesmo, jogador camisa 10, canhotinho do Estudiantes de La Plata, está no mercado. E ontem a gente teve duas notícias, né, sobre ele, meio que conflitantes. A primeira, do empresário dele, o Carlos Espinosa, disse que o jogador recebeu uma proposta do Brasil, adivinha de quem? Do Corinthians. O Corinthians está aí desesperado atrás de todo mundo, né? Então, uma proposta do Corinthians, mas que ele estaria já ali em detalhes finais para só faltar canetar com o Benfica, tá? Isso, o Carlos Espinosa trouxe essa informação, justamente isso, aspas para ele, há uma proposta do Corinthians, mas estamos fechando com o Benfica. Segundo o jornalista Bruno Andrade, tá, o Estudiantes queria $9 milhões para o jogador e a princípio só para liberá-lo a partir de junho de 2024, tá? Daqui a 6 meses mais ou menos. O Hohlheiser, que tem 23 anos, um pouquinho mais velho que o Medina, e contrato até junho de 2025 lá com o clube de La Plata, jogador de 1,75, como eu disse, camisa 10, canhotinho, e que o SofaScore deu uma cornetada, né? Disse que o ponto fraco dele são as finalizações, apesar de que até os números dele não indicam muito por esse caminho, são bons números, né? 57 jogos nessa temporada, com 12 gols e 7 assistências, então balançou as redes aí 12 vezes o Hohlheiser. Agora vem a notícia que se contrapõe a do empresário Espinosa, né? E que dá uma esperança aí, talvez, do Botafogo ainda ter o Hohlheiser no seu radar, que eu botei na thumb, né? O jornal português, o mais famoso jornal esportivo de Portugal, da terrinha, A Bola, né? O jornal A Bola, desmentiu totalmente o Carlos Espinosa e disse que o Benfica não fez proposta oficial pelo jogador. A gente lembra que uns dias atrás, o Matheus Medeiros, no seu canal, disse que o jogador tem o desejo de jogar na Europa, tem uma preferência por jogar na Europa, e havia, além de Benfica, interesses do Brighton e Newcastle, da Premier League, tá? Mas, por hora, nada certo, e também a matéria do jornal A Bola dá um bom argumento, tá? Para o Benfica não ter feito proposta oficial, tá? O técnico do time, que é o Roger Schmidt, tem ótimas opções, tá? Para a função que o Hohlheiser executa em campo. O João Mário, o David Neres e simplesmente Di Maria, né? Argentino, campeão do mundo, né? Então, por hora, segundo A Bola, o Benfica... Pode ser que o Benfica pense numa negociação para o meio do ano, mas por hora não deve rolar uma proposta oficial, pelo menos é o que diz o jornal lusitano. E aí, galera, o que vocês acham? Medina, Hohlheiser, Botafogo desiste do Medina e vai com tudo para cima do Hohlheiser, ou insiste mais no Medina, né? São jogadores aí de características um pouco diferentes, né? Mas são jovens talentos hermanos, né? Galera, o nome aí que surgiu ontem, né?
que estava ali sendo mantido em segredo, né? A gente já tinha algumas informações, mas ontem foi revelado, né, na mídia, Jefferson Savarino, ex-jogador do Atlético Mineiro, todo mundo lembra, jogou a temporada de 2020, 2021 pelo Galo, né, foi campeão brasileiro, jogador aí que tem torcida do Galo, né, tem boas memórias dele, jogador que é venezuelano e que está atuando lá na Major League Soccer, no Real Salt Lake, tá? A equipe lá de Salt Lake City, Utah. O Real Salt Lake da Major League Soccer, tá? Recebeu uma proposta oficial do Fogão, tá? O Botafogo chegou junto, 2,5 milhões de dólares, tá? Que representariam 80% dos direitos econômicos do Savarino, beleza? O jogador tem 27 anos, que é uma boa idade, né? E é um jogador que se machuca muito pouco. Esse ano, por exemplo, de 2023, ele ficou só 10 dias fora ali, teve um probleminha bem simples, pouco mais de uma semana só, desfalcou a sua equipe lá, o Real Salt Lake, tá? Mais uma coincidência, que não é coincidência, né? É certamente uma indicação do nosso Head Scout, o Alessandro Brito, na época do Atlético Mineiro, era o Head Scout lá do Galo, né? Então já conhece o Savarino de perto, beleza? Para o negócio ser sacramentado, né? Falta o ok do clube americano, né? E tem aí um detalhe interessante, o CEO, né? o dono, na verdade, do Salt Lake é amigo pessoal do Textor, né? Inclusive, ambos são acionistas lá do Crystal Palace. Então, imagina-se que não haverá problema em se concretizar o que seria aí, depois do Jefinho, né? Do retorno do Jefinho, seria de fato aí a primeira negociação, né? Compra, né? Botando grana na mesa do Fogão para a temporada de 2024. Lembrando que o Savarino ele pode jogar ali mais à frente, né? Como um atacante mesmo, mas a posição dele original é a ala, né? A ponta direita, onde o Botafogo já tem Júnior Santos, Segovinha e o próprio Diego Hernandes. E aí a gente vai aguardar para ver se for confirmada a chegada do Savarino, se, por exemplo, o Diego Hernandes será emprestado, né? Houve uma sondagem do Peñarol, né? Ou se o Botafogo vai ficar com esses jogadores todos, já que a temporada vai ser longa. Então, Jefinho na esquerda, Savarino na direita, falta muito pouco para o Botafogo anunciar o jogador. A gente torce aí para que realmente esse otimismo do Botafogo se confirme em relação ao Savarino. Enquanto isso, o Botafogo ainda de olho num camisa 10, o Everton Ribeiro, por exemplo, não acertou ainda a sua permanência no Flamengo. O Botafogo no mercado por um goleiro, no mercado por um zagueiro, né? O nome do Lucas Alter foi falado aí na última semana, mas é visto também como um nome difícil. E é isso, vamos aguardar, pessoal. Já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, está esperando o quê para vir fazer parte da família Canal Botafogo Digital? É muito importante para que o YouTube, né, perceba que o canal é relevante e apresente ele para mais torcedores do Fogão. A gente continua crescendo aí, estamos rumo aos 7.000 inscritos, né? Um canal que é novo, né? A gente surgiu lá em abril desse ano, né? E só tenho a agradecer pela moral de vocês, né? Mesmo aí nesse período aí de festas, que a gente fica meio perdido, até esquece que dia da semana, né, que nós estamos, mas hoje é um sextou. E se você vai, por exemplo, pegar a estrada, né, nesse fim de ano, hein, viajar para passar o ano novo fora, né, muito cuidado, muita tranquilidade, né, isso que é o mais importante. E eu espero, quem sabe, ou voltar ainda hoje com uma notícia aí importante, ou amanhã com alguma notícia de que o Botafogo de fato contratou, né? Comenta aí embaixo, Medina, Rohaiser, Savarino, qual a sua opinião sobre esses jogadores e se o Botafogo especificamente, né, deve buscar uma nova proposta pelo Christian Medina, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu!